Vamos abrir a palavra de Deus, 1 Samuel capítulo 15, no versículo 12. Desculpa, é 2 Samuel 15, 12. 2 Samuel 15, 12. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel, da cidade de Gilo, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Senhor, quero colocar a minha vida diante da Tua presença. Quero pedir ao Senhor que o Senhor possa me usar como um canal de bênção nesta noite, para transmitir a mensagem do Senhor na terra. Meu Pai, eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor possa tomar a mente de cada pessoa que está aqui nesta noite. Meu Deus, toda preocupação vai embora agora, toda dispersão. Meu Deus, em nome de Jesus, não vai haver nenhuma distração neste lugar, porque a Tua palavra vai vir ao encontro do nosso coração. Meu Deus, esta palavra vai falar de perdão, Senhor, e nós sabemos que quando falamos de perdão, meu Deus, o inimigo tenta impedir que esta palavra entre no nosso coração, mas o Senhor vai ministrar esta palavra, é o Senhor que vai conduzir cada detalhe desta palavra. Assim eu oro ao Senhor, eu peço ao Senhor, que o Senhor conduza a minha vida, para que eu seja um instrumento do Senhor, aqui nesta noite, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Esse texto que eu acabei de ler para vocês, tem uma história em cima desse texto. Absalão era filho de Davi, e Absalão, ele não conseguiu administrar um momento muito difícil que ele passou na sua vida, mas ali eu creio que essa situação serviu para revelar quem realmente era Absalão, a sua verdadeira identidade. A Bíblia vai dizer que Absalão, ele presenciou o seu irmão tentando abusar da irmã, e Absalão, ele armou uma cilada, uma conspiração, ele não concordou, ele não liberou esse perdão, e a Bíblia diz que ele cometeu um assassinato com o seu próprio irmão. E quando Davi ficou sabendo dessa situação, Absalão acabou fugindo, e Absalão por muito tempo morou em outra cidade, mas Absalão sentiu falta da sua casa, saudade da sua casa, e ele então pediu um dos comandantes de Davi, para que ele pudesse intervir nessa situação, que ele queria novamente se relacionar com seu pai, mas até então Davi estava no auge, da sua carreira, estava muito bem, o rei Davi, e Absalão então conseguiu atingir o coração de Davi, e eles então promoveram esse encontro, e Davi liberou esse perdão, e aceitou que Absalão convivesse juntamente com eles. Só que a Bíblia vai dizer que Absalão, ele agora almeja tomar o lugar do seu pai. Absalão agora quer se tornar rei no lugar de seu pai. Ele iria fazer isso mesmo que tivesse que matar Davi, mesmo que tivesse que passar por cima de qualquer coisa. Aqui a gente percebe que o Senhor revela o verdadeiro coração de Absalão. E Davi então, diante dessa situação, vendo o seu filho
armando contra ele, tentando conspirar contra ele, Davi tem que fugir para não matar o seu filho. E eu já preguei sobre isso, quando Davi fugiu, Davi não levou nada, teve uma tropa que foi com ele, vários soldados foram com Davi, só que tinha um homem chamado Aitofel. Quem era Aitofel? Aitofel era um conselheiro de Davi. Todos os reis tinham um conselheiro. Por isso que em Provérbios diz que na multidão de conselhos se alcança sabedoria, alcança segurança. Há segurança na multidão de conselhos. Então cada rei, ele separava conselheiros para que eles pudessem tomar alguma decisão. E Aitofel era um conselheiro de Davi. Aitofel era um parceiro de Davi. Mas quando a gente entra na história, você percebe que Aitofel só era aliançado enquanto o rei estava no poder. A Bíblia vai dizer que Aitofel não foi com Davi. Pelo contrário, Aitofel se aliançou com Absalão e ainda ajudou numa conspiração para matar Davi. E Davi então, ele vai agora escrever o Salmo 55, o Salmo 55, a partir do versículo 10, a partir do versículo 12, desculpa. Davi agora vai expressar o seu sentimento. Ele vai falar sobre o seu conselheiro, ele vai falar sobre Aitofel. E ele diz assim: olha, se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Olha só, aqui Davi, ele pronuncia de uma forma decepcionado, porque ele tinha Aitofel não apenas como um conselheiro, mas ele enxergava em Aitofel como um amigo, alguém que ele compartilhava as suas intimidades, alguém que ele pedia conselho, não somente para ir para uma guerra, mas alguém que ele compartilhava da sua intimidade. E ele vai dizer nesses versículos o seguinte: olha, eu pensava que poderia ser qualquer outra pessoa, mas eu nunca imaginei, Aitofel, que você seria capaz de fazer isso, que você seria capaz de me trair de tal maneira, a ponto de se aliançar com Absalão e querer a minha morte. Cara, eu ia com você para a igreja, a gente estava junto, adorando, você participava comigo, eu poderia pensar em qualquer outra pessoa, mas jamais, Aitofel, eu pensaria que você tomaria essa atitude, de se aliançar com Absalão e ainda querer a minha morte. E ali no versículo 15, olha o que Davi vai dizer: que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa, desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. Olha só, pensa numa pessoa que estava irada, pensa numa pessoa que estava, querido, chateado naquele momento. Davi estava tão irada, que ele chegou ao ponto de dizer: Aitofel, eu quero que você vá para o inferno, cara, eu quero que você morra. Deixa eu falar algo para vocês, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras no momento de raiva. Por isso que é importante você pensar antes de falar, porque quando a palavra é liberada, querido, ela causa uma ferida, ela causa uma rachadura, e depois não tem como mais você resolver o problema.
Por isso que é muito importante, no momento da sua raiva, no momento da sua ira, e a Bíblia diz em Efésios 4:6, que você pode até irar, mas você não pode pecar. É muito difícil administrar isso, Rogério. Como é que você vai irar e não vai pecar? Mas, se a Bíblia está dizendo que é possível, é possível. Então o que eu quero dizer para vocês, querido, esse momento de Davi, que ele expressa esse versículo, a gente precisa entender esse lado também. Tem momento que o autor, o que escreveu a palavra, ele está expressando o seu sentimento naquele momento. Ele está botando para fora algo pessoal. Por isso que você tem que ler a palavra de Deus. Se você olhar esse versículo solto, sem pedir a reflexão, você vai pensar, mas peraí, Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele mandou o inimigo dele para o inferno, eu também posso. Entende isso? Nós não podemos esquecer que esse momento, Deus também permitiu que os autores escrevessem algo que era o sentimento deles naquele momento. E o sentimento daquele momento de Davi era de raiva, de ódio, de ira. Então ele está botando para fora, eu quero que você vá para o inferno, Aitofel. Você me traiu. Apóstolo Paulo, por exemplo, quando a gente lê 1 Coríntios 7,6, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, 1 Coríntios 7,6. 1 Coríntios 7,6. Digo isso com concessão e não como mandamento. Vamos lá. Por que ele está falando isso? Nesse capítulo, o apóstolo Paulo dá uma sugestão, dizendo o seguinte: olha, se você não é casado, se você é solteiro, continue solteiro, faça como eu fiz. Mas se é para você pecar, é melhor você casar, se você não conseguir se controlar na sua vida sexual. Mas o meu conselho para vocês é que vocês não se casem. Espera aí, vamos lá. Deus fala assim, é bom que o homem não esteja só. A Bíblia fala assim, o próprio Senhor Jesus, deixará o homem, pai e mãe, e unir-se à sua esposa e tornarão uma só carne. E o apóstolo Paulo está falando para não casar, mas Deus está falando para casar. É isso que a gente precisa entender. Era um sentimento que o apóstolo Paulo estava expressando, algo pessoal. Por isso que ele disse aqui, ó, digo isso como concessão, e não como mandamento. Agora vamos entender isso. Davi, ele teve essa atitude, porque ele se sentiu traído pelo amigo, e Davi agora vai expressar o seu sentimento e dizer, eu quero que você vá para o inferno. Agora vamos lá. Nós temos que ficar com Davi, com Paulo ou com Jesus? Por isso que você tem que tomar, eu estou dizendo, eles são homens de Deus, são homens usados pelo Senhor, mas você precisa ter discernimento espiritual, que tem momentos que o autor está expressando o momento que ele está vivendo. Ele está botando o seu sentimento como ser humano para fora. Se Davi pudesse colocar a cabeça no travesseiro, passar aquela noite, antes dele escrever esse salmo, eu tenho certeza que o salmo no outro dia seria diferente, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Agora, o sentimento de Davi para Aitofel é esse. Agora, qual que é o sentimento de Jesus? Vamos lá, Mateus capítulo 5, versículo 43. O que Jesus faria se ele estivesse no lugar de Davi? Mateus capítulo 5, versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Olha só, Jesus está dizendo o seguinte, o mundo diz assim, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Aí Jesus vai entrar e dizer no versículo 44, mas eu digo, amem os seus inimigos
e orem por aqueles que os perseguem. Meu Deus do céu. Jesus está falando assim, ó, eu não concordo com aquilo que o Davi falou, não. Eu não assino embaixo daquilo que o Davi falou, não. Gente, viu como é perigoso? Você pegar um texto solto e não entender. Se Davi mandou para o inferno, eu também posso mandar para o inferno, meu irmão. E aí, continuando o texto, olha o 45. Volta o 44. Volta o 44. Se vocês amar os seus inimigos e orar por aqueles que vos perseguem, versículo 45, vocês estão habilitados agora para o versículo 45, que é, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Gente, eu sei que não é fácil, mas volta no 44, a Bíblia está dizendo para você amar o seu inimigo, e você orar por aqueles que te perseguem. Você já imaginou isso? Você ficar de joelho no seu quarto, e você orar pelos que te perseguem, abençoa aquele irmão tal, abençoa isso, aquilo tal, gente, só se tiver em Deus mesmo, porque não é fácil, mas Jesus está dizendo o seguinte, se você quer, querido, realmente ser conhecido como filho de Deus, você tem que amar os seus inimigos e orar por aqueles que te perseguem. Não é fácil exercer o perdão, não é fácil ser cristão de verdade, é morrer para si mesmo, querido, é abrir mão da razão. Por isso que o apóstolo Paulo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo não viver em você, querido, você não consegue exercer o perdão. E a Bíblia fala algo muito interessante sobre os pacificadores. A Bíblia nos ensina a ser um pacificador. Não é aquele que coloca pimenta, não é aquele que coloca mais fogo, não é aquele que causa, né, mais intriga. A Bíblia vai dizer em Mateus 5,9, olha o que diz o texto, Mateus 5,9, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Você entende isso? Deus não te chamou para causar intriga com o irmão. Tem gente que vai lá, querido, e gosta de apimentar ainda mais, falou isso, falou aquilo, disse que você não presta, tal. Para que você vai fazer isso? Qual o resultado que isso vai gerar? Qual a edificação que isso vai trazer? Nenhuma. A Bíblia nos chama para ser o quê? Pacificador. É quando você se deparar em situações, ao invés de você semear contenda, querido, você semear a palavra de Deus, exercer a misericórdia. Então que fica bem claro, esta passagem bíblica em relação a Davi e o apóstolo Paulo, é os sentimentos que eles estavam expressando naquele momento. Cadê os solteiros aí? O apóstolo Paulo falou para não casar. Você vai casar não? Tem que casar, querido. Todo mundo tem que ter uma costelinha. Não tem como viver sozinho. Todo mundo tem que ter um companheiro, uma companheira. Tem que ter, querido. Mas o que fica bem claro, o que o apóstolo Paulo deixou ali foi o sentimento dele. Porque imagina o apóstolo Paulo casado. Um homem que era perseguido o tempo todo, imagina ter que correr com a família o tempo todo, não ia ter condição, era o que ele estava vivendo no momento. Então assim, nós não podemos usar um texto solto, sem buscar realmente por que a pessoa disse aquilo. Quando Davi escreveu esse Salmo 55,
ele escreveu justamente expondo o seu sentimento de dor, de traição de alguém que ele amava. Porque Jesus nos ensina diferente. Jesus ensina a perdoar. E a nossa referência é Jesus. Respeitamos o apóstolo Paulo, respeitamos Davi, palavras tremendas que eles têm, mas a nossa referência principal é o Senhor Jesus. É Ele que nos dá a direção. E deixa eu falar algo para você, querido. A falta de perdão, ela gera morte. A falta de perdão gera morte. Tem uma passagem em Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21. Olha o que diz o texto. Mateus 18, 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. Pode continuar. Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Eu vou correr por causa do tempo. Jesus vai contar essa história de um servo que devia ao seu senhor um valor de 1000 denários, uma dívida impagável. Ele não tinha como pagar essa dívida. E aí o seu senhor foi fazer o acerto de conta com ele e disse: olha, seus filhos, esposa, todo mundo vai se tornar escravo. Esse homem pediu misericórdia para o seu senhor: exerça a sua misericórdia, tenha misericórdia da minha vida. E esse homem se compadeceu, exerceu a misericórdia, perdoou a dívida dele, perdoou toda a dívida, Alexandre. E aí quando ele estava indo embora para sua casa, a Bíblia vai dizer que ele vai encontrar com uma pessoa que devia para ele 100 denários. A dívida dele era quanto? A dívida dele era 1000. Ele encontrou alguém que devia para ele 100. E aí ele colocou o cara na parede: vai ter que me pagar, vai ter que fazer isso e tal. O cara falou a mesma coisa: tem misericórdia de mim. E a Bíblia vai dizer que este homem não perdoou a dívida. E aí chegou essa situação no ouvido do Senhor. E o Senhor falou: traz esse homem aqui. Aí o Senhor virou para ele e falou assim: ô cabeça dura, ou coração duro, eu não te perdoei, você não devia 1000 denários, eu não te perdoei, e esse seu irmão só te devia 100, e você não perdoou ele. Aí o que aconteceu? Mateus 18, 35. Mateus 18, 35. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Meu Deus do céu, isso é muito forte. Olha o que diz Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Mateus 6, 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também o quê? Perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Pastor, já perdoei, eu não quero o meu espírito não bate com o espírito dele. Como é que é isso? É o espírito do diabo, querido. Não é Espírito Santo não. Meu espírito não bate com ele, meu espírito não topa com ele, isso é espírito do diabo. Não é Espírito Santo não. Você tem que encarar mesmo e perdoar e liberar e pronto, querido. Eu não estou dizendo que você tem que conviver com a pessoa, mas você tem que liberar o perdão genuíno. Olha o que diz Marcos 11, versículo 25 e 26.
quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, meu Deus do céu, enquanto você estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus. A Bíblia está dizendo o seguinte, cara, se você não perdoar, você vai para o inferno. Agora eu não sei se vê se essa passagem, 1 João 5,20, vê se é isso. 1 João 5,20. Ou 4,20, vê lá. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é o quê? Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Você já imaginou você, quando o presbítero Glauco pede para levantar as mãos? Aí você canta, Jesus eu te amo, Senhor eu te amo, Senhor, o Senhor é maravilhoso, e Deus fala assim, seu mentiroso, hipócrita, ama nada, rapaz, de ser mentiroso, você não perdoa nem seu irmão que você vê, você está falando que me ama? Você já imaginou isso? Você com a mãozinha levantada aqui, adorando a Deus, caindo no mistério, e roda para lá e roda para cá, e Deus olhando, seu mentiroso, cara de pau, você não ama nada? Ao silêncio, olha o silêncio, falar de perdão é muito difícil, querido. É muito difícil falar de perdão. Se você quer entrar no céu, querido, você tem que exercer o perdão. Não existe outra fórmula a não ser essa. E tem a oração do Pai Nosso. Olha a oração do Pai Nosso, como que isso é forte. Quantas vezes eu já fiz essa oração, mas nunca vi o peso que ela exerce em relação ao que a gente fala. Diga comigo, vamos lá. Pai Nosso, que está no céu, vamos junto. Seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha lá, vamos parar. Vamos entender isso? Você está dando autoridade para Deus perdoar as suas ofensas, como você tem perdoado as ofensas daqueles que você ofendeu. Perdoai as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aquele que tem me... Será, querido? Olha a oração que você está fazendo. Senhor, eu te dou autoridade, para que o Senhor me perdoe, da forma que eu estou perdoando, na mesma medida. Isso é muito sério. Eu não sabia dessa palavra, que ela era tão forte nesse sentido. E o dia que eu entendi esta palavra, nesse sentido, eu liberei a vida do homem que assassinou meu pai. Eu perdoei de verdade. Eu tive essa oportunidade, eu encontrei com ele no banco, eu era bancário, atendi este homem. Ele nem lembrava de mim, mas o rosto dele estava estampado dentro de mim. E ali eu exerci a misericórdia de Deus. Mas o maior beneficiado, não foi ele, fui eu, querido. Tirei uma carga dentro de mim. Tirei um peso dentro de mim. A Bíblia diz, Romanos 12, 21, não se paga o mal com o mal, mas se paga o mal com o bem. Sabe qual é o meu sentimento? Eu já falei isso aqui na igreja. Eu não estou pregando mais para espectadores, para simpatizantes. Não, eu estou pregando para pessoas que têm um grande chamado,
que tem um grande ministério e que chegou o tempo de exercer esse ministério. Mas essa palavrinha pequena, mas poderosa, ela precisa ser exercida, porque senão você não vai conseguir exercer o seu ministério. Não consegue. Já perdoou? Não, querido. Você acha que perdoou? Está lá dentro de você. Mas diga comigo assim, nesta noite, eu vou lançar fora esse peso, essa carga que não me pertence. Não adianta, no fundo, um abuso lá do passado, alguma situação que precisa ser ajustado. No livro de Filemão, vamos encontrar um personagem, um escravo, chamado Onésimo. Onésimo trabalhava para Filemão. Ele roubou de Filemão, fugiu de Colosso, e foi parar em Roma, na prisão onde estava o apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo pregou para Onésimo, ele aceitou Jesus ali na cadeia, ele teve uma experiência forte com Jesus, e ele recebe o seu alvará de soltura. Ele poderia ir para qualquer um outro lugar, mas ele vira para o apóstolo Paulo e fala assim: eu preciso ir lá em Filemão, para que eu possa ajustar com ele. Porque quem aceita Jesus de verdade, aquilo que está lá no passado, vai saltar para fora, querido, e você vai precisar resolver esse problema. Ir para Colossos era correr risco de vida, porque tinha uma sentença de morte sobre Onésimo, porque ele tinha roubado, a lei dava respaldo, mas mesmo assim, ele pede Filemão, ele pede Paulo, escreve uma carta para mim, para Filemão, que eu quero ir lá, eu quero me ajustar com ele, eu quero pedir perdão para ele, porque eu roubei dele, porque Onésimo sabia do grande chamado que ele tinha, e para que o chamado dele fluísse, ele precisava acertar as contas com o passado. Ele foi lá, pediu perdão, se ajustou, e segundo alguns estudos teólogos, ele se tornou bispo da igreja de Éfeso. O seu chamado dependia desse pedido de perdão, ou de liberar o perdão. Tem gente que usa muito, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem também 2 Coríntios 5,17, coloca aí 2 Coríntios 5,17, que diz assim, olha: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas. Eu creio nisso, mas liga para o cara que você deve para ele e fala: a partir de hoje, as contas foram quitadas, já resolvemos o problema, porque eu aceitei Jesus, a Bíblia está dizendo que as coisas antigas já passaram. Liga para ele e fala com ele então. Vai lá e não resolve com ele, paga 50 por mês, paga 100 por mês, não resolve as suas contas para você ver não, vai ficar com dívida, com Deus. É lógico que a partir de agora você é um novo homem, uma nova mulher, na presença do Senhor. Agora é Jesus no barco, querido, agora é Jesus na situação. Mas se você tem algo do passado, só porque você aceitou Jesus hoje, você acha que já resolveu no passado? Nada disso, querido. Tem coisa que precisa ser ajustada, para que você venha fluir no seu chamado, no seu ministério. Tem coisa que às vezes a pessoa morreu e tal, mas tem situações que tem que resolver. Você está preso, o seu ministério está parado, o seu ministério não rompe, porque precisa ajustar essa situação. E olha o que diz, eu quero falar aqui para vocês algumas frases sobre o perdão. Quem não perdoa,
desenvolve um câncer na alma. Uma das causas da depressão é a falta de perdão. Quem não libera perdão, faz do seu coração uma lixeira. Quem não libera perdão, olha só, quando você não libera o perdão, não tem paz com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Não liberar perdão é como você tomar veneno esperando que o outro morra. O maior prejudicado é você mesmo. Para finalizar, Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, Ele nos perdoou todas as transgressões, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. A dívida foi paga, querido. Mas se você não libera o perdão, Jesus arranca a sua dívida. Ele disse: se você não perdoar, você não será perdoado. Agora, como que eu consigo perdoar, pastor? Esta palavra, querida, é para quem feriu e para quem foi ferido. Ah, pastor, mas ele não veio ao meu encontro, é ele que me feriu, é ele que me decepcionou. Mas espera aí, criou dentro de você uma ira. Isso aí já é pecado. Agora vai ao encontro dele para pedir perdão pela sua postura, não o que ele te fez. O problema é quando você chega ao encontro da pessoa: olha, você me magoou, você fez isso. Não, esquece isso. Não entra nesse assunto. Só diga para ele: olha, deixa eu falar algo para você. A situação que aconteceu gerou uma ira dentro de mim. Eu vim aqui pedir perdão por essa ira que está dentro de mim. Agora, se você feriu alguém, vai ao encontro dela, pede perdão, você vai ganhar esta alma para Jesus, e você vai o quê? Você vai se sentir aliviado. Querido, a nossa guerra não é física, a nossa guerra é espiritual. A nossa guerra não é com pessoas, a nossa guerra é contra principado, potestade, é contra demônios. Então aprenda a usar as armas corretas, entre na guerra de forma inteligente, porque o diabo usa as pessoas para tirar você do foco, para criar ira dentro de você. Mas que você possa nesta noite aprender a exercer o perdão, a misericórdia. A Bíblia vai dizer em Tiago que a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Ela triunfa sobre o juízo. Não podemos esquecer que Jesus ele passou pela terra como um cordeiro, mas Jesus vai voltar como o leão da tribo de Judá. Não tem nada que vai te fazer, que vai te aprovar, né? Não tem jeitinho não, querido. Jesus vai ser muito categórico, muito categórico. Ele vai dizer: se você não perdoou, eu não vou te perdoar, cara. Você não perdoou. Não tem conversa. Agora, como que eu consigo perdoar? Você só consegue perdoar se você olhar para a cruz. Só se você olhar para a cruz. Pregamos ele na cruz, viramos as costas para ele, e ele nos perdoou. Será que o perdão que você precisa liberar é maior do que o perdão que foi exercido de Jesus para a sua vida? Será? Não, pastor, o senhor não sabe a minha situação, mas será? Eu estou falando isso com propriedade, querido. Eu perdoei o assassino do meu pai.
Então eu tenho propriedade para falar sobre isso. Foi difícil? Foi. Mas eu consegui em nome de Jesus. Você pode também conseguir? Ou você mata isso logo, querido, ou você vai ficar aí vegetando a vida inteira e ainda vai perder a sua salvação. Ministério está parado, o ministério não rompe, por quê? Porque precisa exercer o perdão.